A finalidade do presente tutorial é apresentar como são processadas as requisições no sistema Apollo. Para que sejam processadas as requisições no sistema Apollo, o usuário deverá acessar o sistema com o perfil de chefe de setor ou de auxiliar administrativo. Então, quando ele acessar o sistema, ele pode escolher o perfil de chefe de setor e ter acesso às funcionalidades que lhe permitam criar as requisições. Na área de trabalho do chefe de setor, assim como na área de trabalho do auxiliar administrativo, eu tenho um ícone na lateral aqui, esquerda, onde eu tenho gerenciar partes requisitórias. Clicando nesse ícone, é exibida a pasta onde são guardadas as informações das sessões e o exercício financeiro. No nosso caso, sessão de informática, como exemplo, no ano 2014. Para acessar essa pasta, eu clico na minha lupa e eu posso observar todas as requisições que foram elaboradas, bem como o status em que estas requisições se encontram. Tá? Então eu tenho todo o detalhamento dela. Então vamos observar aqui, por exemplo, uma requisição, como é o formato de uma requisição de material permanente. Então eu estou acessando uma requisição. A requisição ela é dividida em seções. Então eu tenho informações complementares que fazem parte da requisição, os itens, documentos anexos e os despachos. Nessa área aqui de informações complementares, são informações que fazem parte da requisição propriamente dita. De acordo com as orientações passadas pela SALC, eu posso adicionar tópicos à minha requisição, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho justificativa para aquisição, qualidade dos itens, informações complementares. Eu posso, clicando no botão, adicionar, por exemplo, para material permanente, exigências técnicas e legais, e descrever, esmiuçar o tópico exigências técnicas e legais, e esse tópico será, digamos, colocado na requisição. Então eu tenho agora os itens. Para que eu inclua um item, eu clico no botão e preencho a especificação do material ou serviço que eu pretendo contratar ou adquirir, a unidade, quantidade solicitada. O valor unitário médio só deve ser lançado manualmente no caso em que exista a requisição baseada em um pregão já existente ou uma ata de registro de preço já existente. Aí eu posso lançar o valor unitário médio. Caso contrário, eu tenho que ter os 3 orçamentos e o sistema se encarregará do cálculo do valor unitário médio, assim como do cálculo do valor total. O campo código do CIASG, Comprasnet, ele auxilia a equipe da SALC na localização daquele item, se ele já for um item, digamos, que faça parte do catálogo de material do Comprasnet. O campo observações, ele deve ser preenchido com informações pertinentes ao material, ou eu deverei lançar aí o código do item e da ata respectiva, se for um item que faça parte de uma ata de registro de preço ou de um pregão em vigor. Okay? Então, os itens, depois de lançados, o sistema calcula o valor unitário a partir do preço informado pelo usuário de cada uma das empresas. No nosso caso, é um pregão
de aquisição de material não licitado, está aqui, ó. Então eu tenho que lançar, então esses preços são obtidos através do preço médio de alguns itens. Então vamos olhar aqui, por exemplo, esse item aqui, roteador wireless. Então observem que eu tenho a característica do item, a unidade, a quantidade solicitada, o valor unitário médio e o valor total. Em seguida, eu tenho o mapa comparativo, onde eu informo qual é a empresa, o valor que ela cotou. Para incluir uma nova empresa, por exemplo, clico no botão mais, escolho a empresa, dentre as que já existam aqui no sistema, ou eu posso posteriormente incluir a empresa e depois chamá-la através desse botão. Aqui eu lanço o preço unitário que esta empresa informou como sendo seu orçamento. Feito isso, o sistema irá calcular o preço médio desses 3 preços aqui unitários e irá lançá-lo no sistema. Então, lembrando, aquisição de material não licitado significa que eu tenho que reunir 3 orçamentos para cada item e lançar. Tudo isso para que seja composto o meu mapa comparativo. Tá? Então, documentos anexos, eu posso incluir um anexo no meu sistema. Então, pode ser um orçamento, um mapa comparativo, um termo de referência, um mapa, particularmente o mapa de despesas, né, da DESAL, ou outro tipo de documento. Basta que eu descreva que documento que é, algumas informações complementares com relação ao anexo, eu clico e escolho no meu computador, no formato PDF, o arquivo que eu quero enviar como anexo e clico para enviar. Bom, isto feito, eu terei essa parte dos despachos. Eu estou pegando aqui uma requisição que já foi despachada. Ela fica a cargo do fiscal administrativo e do ordenador de despesa despacharem essa requisição. Então, o que eu faço? Eu quero imprimir a requisição. Então, eu vou clicar aqui na impressorinha, eu escolho qual é a requisição que eu quero imprimir, e o sistema vai gerar para mim requisição para material não licitado. Então, ele abre, como você pode observar, a requisição, e todas aquelas informações que eu coloquei, justificativa para aquisição, qualidade dos itens, informações complementares, aparecem aqui no rodapé, né? Segundo o formato aí definido desse tipo de documento. Tá? Importante, no rodapé eu tenho um botão onde eu posso clicar e o meu sistema vai gerar para mim o mapa comparativo completo para cada item, lançando os orçamentos e listando no rodapé, aqui é bem extenso, as empresas que forneceram, digamos assim, os seus orçamentos. Tá? É uma forma bastante simples de gerar requisição. Importante, nesse modo eu estou visualizando o documento. Para que eu possa efetivamente imprimi-lo, eu preparo a impressão e comando imprimir. Quando eu comandar imprimir, o documento ele é encaminhado para a fiscalização administrativa. Então, digamos, é dessa forma que o sistema processa. Como que eu sei a situação das minhas requisições já expedidas? Na área de trabalho, eu tenho, tanto do auxiliar administrativo quanto do chefe, eu tenho uma pasta com relatórios do sistema e eu tenho como saber, inclusive,
as requisições aprovadas pelo fiscal administrativo, da minha seção, no caso. Então eu clico, o sistema vai listar para mim. Eu também posso clicar e ver quais foram as despachadas pelo OD e as que estão aguardando aprovação pelo fiscal administrativo. Então eu consigo, com esses relatórios, acompanhar o andamento das requisições que eu já fiz. Adicionalmente, eu também tenho como saber que empenhos foram emitidos em favor da minha seção. Ou, nesse relatório, os empenhos emitidos por empresa. Então, eu tenho como saber quais empenhos foram emitidos para que empresa. Ok? Então, esse é o final do nosso tutorial sobre como elaborar a parte requisitória. Só lembrando, a requisição que não seja uma requisição de aquisição de material com orçamentos, né, no caso, só lembrando aqui, ó, a requisição de material licitado, quando eu vou criar uma requisição de material licitado, eu não preciso dos 3 orçamentos para compor o preço médio, então em cada item eu posso simplesmente lançar o preço do valor de cada item, o valor, no caso, que consta da ata de registro de preço. É a única mudança que existe. Ok? Então, no próximo tutorial, nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto.